Agora sim, agora eu tenho áudio. Vou sentar aqui, vou chamar o Erickson também para a gente apresentar juntos aí os debatedores deste painel. Você tem uma informação para dar antes, Erickson, é isso? Claro, Sueli. A gente vai errando até a gente acertar, né? Claro. Eu dei informação no manejo, pessoal, que o Trichaine é um produto da Stoller, e quero me corrigir aqui, uma hora eu vou acertar, é um produto da Corteva. É isso que acontece quando a gente junta muita coisa boa dentro do mesmo portfólio, mas a gente sabe que são coisas distintas, dando mérito aqui do produto, né? A quem de fato desenvolveu. Obrigado, Sueli. Corrigido, errata feita. Agora sim eu vou chamar os debatedores do nosso primeiro painel. Vem para o palco Alexandre Valim e João Paulo com as palmas do nosso público. Dimas Binsfeld, mais Moisés Boemo, vem para o palco, por gentileza. Felipe Sâmara, Carlos Sacomori, vem para o palco também. Rodrigo Zimmer e Erickson Oliveira, que já está no palco. Podem tomar os seus assentos, por gentileza. Tá bom. A Cá está me dando uma orientação aqui da produção. A gente tem número menor de microfones, mas daí vocês dividem os microfones, combinado? Vamos começar perguntando para o Alexandre e para o João Paulo como é que foi a execução dessa safra, desse resultado. Principais desafios, eu acho que falar em desafio, a gente está falando em produtividade alta, a gente está falando aí em louros, né? Mas a gente sabe que tem muito desafio, que tem muito suor envolvido em resultados como esse. Alexandre. Bom dia. Bom dia. Fala um pouquinho mais perto do microfone, por favor. Sim. Queria que você falasse um pouquinho sobre os desafios de ter produtividades como essa que a gente está exaltando, a gente está mostrando que são resultados excepcionais, mas é muito trabalho envolvido, né, Alexandre? Assim, eu acho que o resultado nosso assim, em cima de conquistas dia a dia, né? Porque eu acho que todo dia nós estamos passando uma situação de ataque de pragas e doenças que não tem como fugir dos produtos hoje, né? Perfeito. E, João, como é que é feito o planejamento, né, principalmente do que é usado, dos defensivos, né, de todos os elementos de nutrição que vocês usam nessa lavoura do Alexandre? Basicamente, a gente tenta olhar o histórico da área, né, e tentar fazer uma comparação com o ano que a gente está vivendo. A gente está no sul de Minas, para quem não conhece, a gente tem um verão bastante estendido, que ele emenda na safrinha. Então, a gente tem presença de milho no campo quase que o ano todo. Então, a gente tem uma pressão de pragas muito forte no início do verão e, às vezes, a doença chega no final. Então, pensando nisso tudo, a gente tenta fazer alguma coisa muito preventivo para que o híbrido possa expressar o melhor teto produtivo no final. Agora, uma curiosidade. Alexandre, é a tua maior marca ou você já teve maiores marcas de produtividade? Já tive maiores marcas, sim. Mas assim, a gente pensa na fazenda o seguinte, custo-benefício. A gente tem que ter rentabilidade. Então, é uma área comercial nossa, que não é feita somente para participar de concurso. Perfeito, é um negócio muito bem estabelecido. Obrigada. Vamos seguir agora falando um pouquinho com o Dimas e com o Moisés sobre o manejo na área de vocês, se vocês encontram dificuldades semelhantes ao pessoal aqui de Minas. Fala um pouquinho como é que foi aí o andamento da safra, as principais dificuldades e desafios. Bom, então, meu bom dia a todos. Bom dia. A gente lá no sul, a gente tem uma vantagem, assim, que a gente tem um inverno que dá uma quebrada nesse ciclo de pragas e plantas tigueras, assim, que a gente não tem tanta pressão, principalmente nessa última safra. A gente não teve tanta pressão de insetos, cigarrinhas, mas nós tivemos em anos passados pressão muito forte e daí a gente vem fazendo um controle preventivo sempre, mesmo que a gente não encontre, né, mas a gente previne com aplicações. Então, construir uma produtividade dessas é um trabalho que vem ao longo de muitos anos, é dedicação, é construção de solo, é irrigação, é um trabalho assim que a gente vem
Eu já participei de outros concursos de produtividade de milho anos passados, e a gente não faz só pensando no concurso, a gente faz pensando na produtividade, o manejo da propriedade como um total, visando colher bons resultados sempre. Na verdade, o concurso não é o foco, né? A consequência de todo o trabalho que vocês já desenvolvem aí há décadas, né, no campo. Agora, Moisés, é semelhante o trabalho que vocês fazem com o que é feito com o João Paulo aí no planejamento dos defensivos, da nutrição das plantas, do cuidado do solo? Bom dia a todos. Bom dia. Satisfação a gente estar aqui junto com vocês. Parabéns, né, Dimas? Mais uma vez, né? Fora em público aqui, então. Fica fácil de fazer na fazenda deles, tá? Não é porque eles estão aqui, a agrícola, ela tem o irmão do Dimas, o José, hoje ele está conduzindo, está lá, né? Tá. Então, eles realizam os próprios ensaios, né? Eles testam os produtos, né? A tomada de decisão deles passa por uma experimentação pelo José. José é colega de muitos de nós aqui, além de produtor, ele é engenheiro agrônomo, né? E chama muita atenção o que o Dimas falou, desde o cuidado de solo, a experimentação de produtos, a validação por eles, né? E eles buscam, né? Foram escolhidos por ser... Tem alguns outros produtores também na região que têm a mesma, vamos dizer assim, a mesma busca, né, por produtividade, por rentabilidade, né, no processo. Mas eles, assim, a busca é constante, né, por produtividade, mas muito aliado à conservação do solo. Então, eu acho que, além de todo o manejo de fertilidade, de defensivos, manejo químico, os resultados que eles obtêm vêm de longa data. Às vezes o Gustavo está ali, ele vivenciou uma parte da propriedade, ele pode ver, mas quem acompanha, que nem nós, no dia a dia, né, sabemos aonde que eles podem chegar mais longe lá, desde os cuidados que eles têm com a fazenda, cooperacional, então é tudo feito no momento ideal, né, e isso aí retorna, com bons materiais, retorna em boas produtividades, tá? Também, para eles, não foi preparada a área o ano passado especificamente para o concurso. Fizemos algumas pequenas modificações, né? Foi aumentado a adubação em 20%, né? E também aumentado um pouco a população de plantas, né? Aproveitamos também o talhão sentido de produtividade, né? Também foi aproveitado para ter um incremento de radiação solar, né? Nesse talhão, né? Mas eles já vêm dentro da fazenda com altos tetos produtivos, né? Lógico, não tanto assim, né, Dimas, mas a ideia é continuar evoluindo sempre com eles lá. Perfeito. Agora, eu queria que o Felipe e o Carlos falassem um pouquinho sobre a vivência deles lá na fazenda. Como é que tem sido a lida lá? E, além dessas questões todas que o Alexandre, o João, o Dimas e o Moisés trouxeram para a gente, né, de você fazer todo o estudo da fazenda, do comportamento, tem muito a questão do clima, né? Eu estava conversando com o professor Sérgio Abud mais cedo e a gente falava da importância de manter o solo saudável e a importância da água para manter esse solo saudável. Automaticamente, a gente tem aí muitas áreas no Brasil que não são irrigadas e que dependem diretamente e exclusivamente da chuva, do clima, e a gente tem tido aí uma irregularidade muito importante nos últimos anos. Como é que vocês lidam com isso? Bom dia, Suelen. Bom dia. Bom dia a todos aqui presentes. Para mim é uma honra estar aqui no meio de tantos bons agricultores, também agrônomos. Estou aqui representando a minha família hoje. Nós plantamos lá no estado do Maranhão, especificamente mais no sul do Maranhão, na região de São Domingos do Azeitão e Pastos Bons. Então, a nossa grande dificuldade do ano passado realmente foi o clima. Nós tivemos 2 veranicos de 20 e 22 dias, tanto na soja quanto no milho. Honestamente, a gente não esperava assim, uma produtividade alta, porque o clima não nos ajudou. O que a gente, além disso, tivemos muitas dificuldades com lagarta também. Eu não sei se é a mesma dificuldade que outros produtores estão tendo. Não vi ninguém comentando assim mais especificamente, mas tinha que entrar a cada 5, dependendo
de como estava o talhão, 7 dias. E a nossa grande dificuldade foi o clima mesmo. O que a gente tem feito para tentar amenizar um pouco isso, com certeza, é fazer a estruturação do solo, né? Fazer correção principalmente das bases. E quando a gente entra com milho lá, 20% da área a gente faz milho e os outros 80% soja, mas quando a gente entra com milho, a gente entra fazendo a correção da terra, né? Então, calcário, passa o gradão, a gente usa 42 polegadas lá e ainda subsola também, e depois vem com o gesso. Além disso, a gente também tem a biofábrica na fazenda e tem usado muito biológico para tentar amenizar essa questão de clima, né? Então, basicamente, foi isso, sim, essa foi a nossa maior dificuldade. E vou passar um pouco para o Carlos aqui falar. Por gentileza, o Carlos quer complementar? Eu acho que os colegas aí já resumiram basicamente todas as dificuldades, né, que o agricultor enfrenta, principalmente na nossa região, que é uma região mais de fronteira, uma região que a gente está mais exposto ao clima. Porém, vem nesse sentido aí a questão do manejo de solo, né, manejo de estruturação de solo, rotação, palhada. Então, a gente sabe que para o agricultor sair da cultura do soja e plantar o milho verão, ele precisa ser muito certeiro no investimento para poder ter o retorno, ter a rentabilidade, né, que ele vai deixar de produzir a soja para produzir o milho. E isso vai de encontro aí o que o grupo vem fazendo e nós também trazendo inovação e tecnologia para o agricultor, né, e buscando sempre os melhores resultados. Queria saber da turma do Rodrigo também, que ele falasse um pouquinho do manejo na região dele. A gente viu aí, o André me lembrou, 330 sacas por hectare, um resultado excepcional. Principais dificuldades de manejo, vamos falar um pouquinho agronomicamente falando, e depois a gente passa por uma rodada de mercado, para a gente saber a percepção de vocês sobre a demanda do milho na região, o milho produzido por vocês. Bom dia, Suelen, bom dia a todos. Bom dia, Rodrigo. Gostaria de agradecer aí pelo convite e tal, de estar participando aqui hoje. E hoje eu estou representando a Ernest Miller Agrícola. Como vocês viram, aí é um grupo que já tem mais de 50 anos de plantio direto. O seu Ernest Miller, que foi o grande fundador da empresa, felizmente hoje é falecido. E essa produtividade é pautada hoje desde uma construção do início do plantio direto na região. E a nossa dificuldade aí nesses últimos anos tem sido principalmente a questão da cigarrinha. No sul do Brasil tem tido uma pressão muito alta de cigarrinha. E ano passado foi um ano que nos agraciou com uma baixa pressão, então o que acabou favorecendo principalmente esse híbrido em específico 1972, que é um híbrido com uma suscetibilidade um pouco maior à cigarrinha, a conseguir expressar o máximo potencial dele. E aliado a isso, a questão do clima, ano passado também, que para a região lá foram recordes, e conseguiu expressar ainda mais esse potencial. Tivemos vários colegas nossos na região ali que conseguiram atingir 300 sacos em média de talhão. E uma coisa interessante também, que acho que vale a pena compartilhar com vocês, a questão da adubação ali que vocês viram, que é a 424-28, essa adubação a gente faz toda no inverno, então toda na aveia, e o milho é plantado sem adubo, e o total DN que é utilizado normal na propriedade, em torno de 270 pontos DN, em cobertura. E outra situação que é particular, que muito pouco produtor usa na região, que seria plantio de 50% milho e 50% soja. Essa rotação aí já tem mais de 15 anos que é feito na propriedade, que também é um diferencial. E a plantadeira que a gente usa lá é um ADB, então não vai adubo. Então, tanto soja quanto milho é plantado sem adubo. E outra coisa também que eu queria aproveitar, agradecer minha família, que tem me apoiado também todos esses anos nesse trabalho. Para conseguir atingir esses resultados, com certeza tem que ter amor à profissão, amor ao trabalho, e o que nos traz a felicidade é conseguir conquistar
esses resultados que a gente tem obtido nos últimos anos. Então, é uma grande satisfação aí para a gente. Obrigado. Falar também. Ok? Complementando aqui o Rodrigo, parabenizando aí o Ernest Mila Agrícola, o resultado aí de quase 20 toneladas por hectare no sequeiro não é fácil, né? Eu acho que é um trabalho de longa data. A gente acompanha comercialmente o grupo há mais de 20 anos, então é com grande satisfação, né, que a gente atende o grupo, e eu destaco principalmente a excelência de operações, a excelência operacional realizada pelo grupo em todas as operações realizadas na fazenda. Então, onde que a Pioneer entra nisso, né? Entra que os híbridos que a gente participa na propriedade, no grupo, se encaixam perfeitamente no sistema de produção da propriedade, com altas produtividades, né? Corresponde, né, o manejo adotado pelo grupo. Então, isso favorece, né, dá segurança ao cliente e, principalmente, destaca o grande manejo, o manejo intensivo que é realizado pelo grupo. Então, parabéns a todos, parabéns ao Rodrigo, aos demais campeões, né, que aqui realmente está a nata da produção de milho brasileira, né? Valeu? É isso daí. Obrigada. Erickson, você tem alguma consideração para fazer antes de eu fazer a próxima pergunta para os nossos produtores e convidados? Trazendo um ponto só muito breve, tá, Sueli, que eu acredito que, como todos acho que pontuaram, a questão de que esse resultado não foi construído da noite para o dia. Então, acredito que, ainda que vocês não a conheçam, mas tem uma padroeira aqui para quem faz esse trabalho com consistência, que é a Santa Constância. Então, é de todo dia procurar fazer melhor, todo dia fazer bem feito e sempre perseguindo melhores resultados. Então, acho que essa vitrine aqui de agricultores mostra, que deve servir de exemplo também para quem está nos assistindo aqui, também à distância, é que persistir, superar, corrigir, faz parte do processo e permite você ganhar grandes resultados. Em todas as pontas das operações, né, Erickson? É isso que estava sendo falado. Você tem ali um sistema, além da agricultura ser uma ciência que você precisa realmente estudar para fazer, aproveitar o máximo dela, você tem aí um sistema de um negócio que precisa ser abastecido, né? E a gente sabe das dificuldades, dos custos, né? Tudo que os produtores rurais enfrentam para conseguir manter o negócio de pé, além de manter o negócio nesse patamar que esses produtores representam hoje. Agora, eu gostaria de saber, eu acho que o time Getap também, todo mundo que está aqui, para onde vai esse milho que vocês produzem? Eu acho que isso é interessante, né? A gente sabe que hoje a cultura tem diversas finalidades, né? E como a gente está falando com produtores de diversas regiões do país, eu acho interessante a gente conseguir mapear exatamente para onde está indo esse milho. Seu Alexandre, para onde vai o teu milho hoje? É uma finalidade só, diversas? Explica melhor para a gente. A região nossa é mais granjeiro, né? Tá. Pessoal de postura que consome todo o milho nosso. Sempre foi assim ou houve alguma alteração ao longo dos anos, Alexandre? Não, sempre foi assim mesmo. É uma cultura que se formou para abastecer também um mercado. 90% é grande postura. Minas Gerais, né? A região Sul de Minas. Do seu Alexandre, sul de Minas. Agora, os Beansfields. Fala um pouquinho para a gente para onde vai o milho que vocês produzem, para uma só finalidade, para mais de uma finalidade. A nossa região lá tem bastante criação de animais. Região sul do país. Norte do Rio Grande do Sul. Então, basicamente, consumido todo no estado ali. O estado tem carência ainda de produção, falta milho. Então, ele é consumido na região ali. Criação de suínos, aves, para confinamento de gado, mas ele fica basicamente na região. Como matéria-prima para alimentar os animais, né? Sim. Agora, Felipe, conta para a gente a finalidade do milho que você produz lá no Maranhão.
Lá nós estamos a 500 quilômetros do porto, então uma boa parte do nosso milho acaba sendo exportação, digamos que uns 30%. O resto é dividido entre mercado interno, principalmente granjas ali do Nordeste, né? Então nosso milho acaba indo muito para o Nordeste. E recentemente a Impasa abriu uma fábrica ali em Balsas, né? Então a gente ajudou muito o mercado ali na região. Provavelmente também eles vão precisar de mais milho nos próximos anos. Existe essa demanda já? Tá, existe. Eles já estão indo até no Tocantins buscar um pouco de milho. Então, né, fica dividido entre essas granjas do Nordeste, exportação um pouco, que a gente está perto do porto, e também agora indo muito para a Impasa. Rodrigo. Na nossa região ali, Guarapuava, Paraná, Centro-Sul, uma parte vai para exportação, aí depende do ano, se estiver mais favorável a exportação. Uma grande parte vai para Santa Catarina, para granjas, e no oeste do Paraná também para algumas granjas ali, indústria de ração. Agora eu gostaria de saber dos especialistas técnicos, fazer uma rodada para que eles participem mais do nosso debate, sobre as plantas de cobertura, utilização, né, investimento a longo prazo. Qual é a tua opinião, por gentileza, João? O sul de Minas o pessoal faz bastante, sabe? Além de ter área com soja e volta com milho safrinha, a área que é destinada ao próximo ano pousio, o pessoal tem feito bastante. Leia-se aí mix de plantas ou, no final do dia, uma braquiária, mas raramente você vê a área ficando em pousio ou parada. Eu cito aqui todos os agricultores que vieram do sul de Minas têm adotado bastante. Então, assim, é um complemento a mais, uma rotação e uma organização melhor de perfil de solo para você conseguir chegar nesses níveis. Só com a agricultura convencional você não consegue chegar. Então, a planta de cobertura veio para nos ajudar bastante no controle de erva daninha e em questão de ambiente de perfil de solo. Perfeito. Foi muito bom. Moisés, compartilha da satisfação do João? Sim, muito parecido. Para nós ali, o diferencial é que o inverno ali já é feito muitas vezes as correções, né? Seja de cálcio, seja gesso, enxofre, muitas vezes é feita também a questão de agricultura de precisão nessas áreas, né? E aí você usa o inverno para fazer essa atividade, né? Mas muito parecido, seja com gramíneas, com leguminosas ou associação, né? É muito particular de cada propriedade, né? Mas do resultado fantástico, né? De quem vem fazendo, além de rotação, trabalhando com plantas de coberturas, né? Ainda mais se tratando de um país com tantas características climáticas, né, e de solo, tantas diferenças como é o Brasil. Conta pra gente a tua experiência, Carlos, com as plantas de cobertura, como é que tem sido no Maranhão, que certamente deve ser bem diferente do Sul. Sueli, exatamente esse é o ponto. Nós estamos numa região mais seca, né? Então, nós temos aí nos meses de meados de maio até outubro, praticamente a gente não tem chuva, né? Então, isso é um desafio muito grande para o agricultor, porque muitas vezes no início das chuvas elas também não chegam de forma regular, o que atrapalha muito a questão da semeadura, a questão do planejamento que o agricultor fez ao longo, né, da entre-safra para poder colocar em prática ali, muitas vezes por conta do clima acaba atrapalhando. Então, a planta de cobertura ela vem de forma muito, vamos dizer assim, a viabilizar essa flexibilidade do planejamento. Sem isso, o agricultor fica muito à mercê do clima. Então, plantas de cobertura braquiária na sobressemeadura de soja ou no consórcio com o milho, tanto verão quanto safrinha, hoje também estão trabalhando com outros tipos de cobertura também, pensando no Santa Fé. Então, justamente para incrementar a questão da rentabilidade para o agricultor, e também sempre observando essa limitação que a gente tem no que diz respeito à pluviometria dentro do ano. E lá no Paraná, como é que está a cobertura das plantas, lá na propriedade do Rodrigo? Basicamente, lá 85% da área é cobertura de aveia preta, alguma coisa com mix de ervilhaca e centeio. Como a gente faz adubação nesse sistema todo na aveia, então acaba que a gente precisa muito da cobertura ali. Isso já vem lá de trás, o plantio direto, que
o início, o foco principal na época era conter erosão, né? Então hoje a gente colhe os benefícios lá de trás, né? Então a gente procura colheu a soja ou o milho, já na sequência entra com essa cobertura e como acaba se formando rápido, a gente acaba dessecando aí em torno de 70 dias, 80 dias antes de plantar tanto a soja quanto o milho. Então, é visto como primordial, né? Hoje, o pessoal acha que é uma coisa nova, né? Mas, isso aí já é feito mais de 50 anos atrás, né? O que acontece é que acaba colocando uma ou outra cultura junto, né? Que também nem sempre é o adequado, né? Às vezes você acaba, coloca uma leguminosa junto com uma gramínea, acaba não conseguindo fazer um manejo outonal ali de planta daninha, que acarreta hoje o nosso custo aí extremamente elevado em herbicida, principalmente depois que a gente acabou perdendo o paraquat, né? Então acho que todo mundo está sofrendo hoje em dia, né? Eu acho que o desafio maior das plantas de cobertura é saber trabalhar com elas da forma que você consiga controlar as plantas daninhas dentro delas. Mas basicamente é dessa forma que a gente trabalha lá, não tem muita moda assim inventada, sabe? A gente sabe que as tecnologias são importantíssimas, né? E fizeram o Brasil chegar nesse patamar que chegou, mas a gente sabe também que o manejo, né, a experiência de vocês no negócio, a hora de usar, como usar, também faz toda a diferença na alta produtividade. Agora, para encerrar esse painel, a gente vai fazer um giro rápido com os produtores. Claro, quem quiser complementar também fica aberto, o Erickson também, obviamente, para falar um pouquinho sobre expectativa para as próximas temporadas. A gente viu aí muita coisa mudando, né? 2025 foi um ano para o agro não esquecer. E eu queria saber do Alexandre como é que está a expectativa para as próximas temporadas. Segue o baile, é isso, Alexandre? O desafio nosso está grande, né, com relação a custo alto e preço, né? Mas vamos produzir bem para a gente sair dessa, né? Com certeza, contar com essas altas produtividades. Dimas, por gentileza, qual é a sua expectativa aí para as próximas temporadas? O que você acha que vem pela frente? Qual é a tua percepção, o cheiro que você tem de como está o cenário? Pois então, a gente tem observado, assim, que, como foi colocado pelo nosso anfitrião aí, que o momento da agricultura não está bem, assim, não está muito animador, sabe? Questão de preços e clima, a gente está muito cauteloso, mas a gente tem que, como todo mundo sabe, o agricultor tem que produzir. A gente tem que produzir para preço e mercado, e se não depende da gente. Então, a gente tem que fazer o papel da gente bem feito, ter produtividade, mas eu acho que tem que ter muita cautela nesse momento aí que a gente está passando. Certamente vai vir oportunidades melhores aí nos próximos anos. As famosas janelas de oportunidades, né, Dimas? Agora, vamos para o Felipe, qual a expectativa dele lá no Maranhão? Já disse que a demanda está aquecida, né? Suelen, esse ano a gente teve uma dificuldade nesse início de plantio. Outubro não choveu bem no Maranhão. Eu até conversei com alguns outros produtores, né? O pessoal de Sapezal acabou falando que lá choveu um pouco mais e alguns outros lugares também sofrendo com esse início de chuva. A nossa área no Maranhão, a expectativa é que diminua uns 30% da safrinha. Então, pro milho vai ser bom. Acreditamos que o preço do milho vai melhorar. Também porque a demanda da Impasa na região, a expectativa é que cresça. Para a soja, a nossa expectativa não é muito boa. A Conab acabou de lançar, né, uma previsão de que vai ainda aumentar a produção de grão de soja esse ano. Então, a gente vai ter mais soja até do que teve ano passado. Então, para a soja, isso daí não é bom. Eu nunca me esqueço de uma frase que o Anderson falou numa palestra em 2023. A agricultura não quebra, né? O agricultor pode quebrar, mas a agricultura não quebra. Então, a gente tem que achar alguns métodos. A gente vai virar um pouco de área de soja para milho também, pensando nisso daí. Acredito que o preço do milho vai estar melhor, de soja não tanto. Mas a gente é cíclico, né? Então, a gente vai passar por anos difíceis,
O Anderson está prevendo mais 2 anos de preço ruim de commodity e a gente tem que enfrentar isso daí buscando alta produtividade, porque se você colher mal num ano que o preço não está bom, aí você vai se complicar. Bem lembrado, Felipe. Agora, Rodrigo, para finalizar, antes da gente abrir, que a gente vai abrir para 2 perguntinhas da plateia para encerrar o painel. Diferente do Felipe, ali para a nossa região sul, excesso de chuva, dificuldade de plantio, atrasou bastante esse ano, principalmente na soja, né? Dificuldade de manejo bem complicada esse ano pelo excesso de chuva. E pensando no futuro, o que a gente tem que estar bem alinhado é fazer um planejamento bem feito, os custos bem alinhados. Eu acho que hoje os produtores aí não podem ser mais amadores, né? Tem que ter todo o custo na mão, na ponta do lápis. E pensando nisso, sempre que surgir oportunidade, estar fazendo suas travas, pelo menos do custo, né? E como o chefe sempre fala, o produtor que produz bem, ele nunca viu quebrar. Então, o nosso foco é sempre ser nessa questão agressiva e produzir bem e quem produz bem, mesmo que venda mal, dificilmente vai sofrer dificuldade. Então, nosso lema é ter o pé no chão, mas sempre focar em produzir bem para ter uma sustentabilidade. A nossa produção já está a postos. Quem tem pergunta para esse nosso time de vencedores, Verão Sequeiro 2025? Vamos, pessoal, aqui é todo mundo falador, faz pergunta, debate. Vamos nessa. Quem faz a primeira pergunta aí? Vamos, gente, essa é a hora de vocês participarem. Quem se habilita? Dou-lhe uma. Aqui, ó. Gente, tem... Por gentileza, se identifique e pode dirigir a pergunta. Obrigada pela pergunta, de antemão. Bom dia. Bom dia. Eu me chamo Tainá. A minha pergunta não vai ser direcionada específico, mas pode ser qualquer um de vocês. 2 pessoas citaram a questão do clima, sobre o impacto na produtividade da cultura do milho. E eu queria entender de vocês quais são as expectativas, visto que clima realmente é uma reclamação, é um ponto de atenção para todos, né? Não só na cultura do milho, mas qual a expectativa de vocês e qual é a ação que vocês acham que vocês, como produtores, devem ter para reduzir esse impacto? Obrigada, Tainá, pela sua pergunta. Quem se habilita a responder? A nossa querida Tainá, que fez a pergunta. Tudo bem, Tainá. Tainá, acho que parte do manejo aqui, acho que de todos os agricultores que estão aqui, dos campeões, dos segundo, terceiro colocados, a criação de um perfil de solo muito bem estruturado, corrigido, se dando condição melhor para o milho ou soja buscar essa umidade no fundo, planta de cobertura, plantio direto, adubação equilibrada, são vários conjuntos que vão ajudar o agricultor a alcançar esse teto produtivo mais alto. Eu acho que uma ação isolada não resolve, é um conjunto de ações e um conjunto de práticas muito bem executadas. Tudo no equilíbrio vai te permitir passar por um veranico melhor. Uma construção de perfil, eu falei, planta de cobertura e equilíbrio. A gente consegue, sim, sofrer menos com o impacto climático. Alguém do painel gostaria de responder também a Tainá, aproveitar essa oportunidade? Dimas? Bom, posso acho que até dar um depoimento da própria propriedade do Dimas, né? Além de, que já falamos antes, de plantas de cobertura, de perfil, né? No sul vem sofrendo bastante, né? A irregularidade aumentou nos últimos anos, ou o acesso à informação a gente tem agora. Lá está muito forte a questão de irrigação. Desde os projetos de irrigações cresceram muito, né? Que não eram nos últimos, vamos colocar nos últimos 10 anos, né? A área mais do que dobrou, né? A área irrigada no sul em função do que vem acontecendo aí dos últimos 6 anos aí nós tivemos regiões com 4 a 5 anos com déficit hídrico, né? Então, além de tudo que o João falou aqui, agora também lá tem esse, digamos, aumento, né, significativo das áreas irrigadas, investimento em irrigação, né?
Mais alguma pergunta do público? Temos mais 2 minutinhos para responder uma pergunta. Vamos aproveitar, gente. A gente está diante de um time de campeões sensacional em nível nacional e até internacional de produtividade. Se identifique, por gentileza. E a quem dirige a pergunta. Bom dia. Bom dia. Eu sou o Arthur, sou produtor no oeste do Mato Grosso. Uma pergunta ao Dimas e o pessoal do Ernesto. Qual que é a média fazenda dessas áreas de milho de vocês? Porque, assim, a gente surpreende bastante esses números de 300 e tantos sacos. Assim, a gente até estava comentando aqui, é mais de 1 truque por hectare, né? Então é muito milho mesmo. Só por curiosidade, qual que é a diferença da produtividade média fazenda e dessas áreas do GETAP? É isso. Bom dia, tudo bom? Só aproveitando o gancho dela lá, da tua pergunta, ano passado, fora essa safra, né, anterior, que deu aquela seca, for ver o ganhador do GETAP ali, fez 270 sacos, né? Na nossa região lá, a média foi muito baixa, sabe? Foi em torno de 12 mil quilos, assim, que para a região lá ter produtor com 10, 11, 12, 200 sacos, 200 e pouco. E essa última safra, a média da cooperativa lá, que abrange 140 mil hectares, fechou em 250 sacos, para você ter uma ideia. Então, foi um negócio assim, fantástico. A safra, então, e só para você ter um parâmetro assim do que um ano, o clima de um ano faz no clima do outro. Voltando à tua pergunta, a média ali normal da fazenda, a gente planta 1.600 hectares, a propriedade 3.200 hectares, que é metade da área, gira em torno de 250 sacos. Essa é uma média normal para a fazenda lá. Ano passado, a gente fechou média da fazenda em 276 sacos, tendo talhões de 300 e pouquinho e tal. E até eles não passaram, mas a gente tinha ficado primeiro, segundo e terceiro do GETAP. Essa primeira área, a gente fez uma coisinha ali, mas na segunda, que deu 8 sacos de diferença, a gente só colheu no meio, deu 322 sacos. Então, assim, para você ter uma ideia, lá a região é muito boa, mas o clima, com certeza, ano passado, ele favoreceu, sabe? Perfeito. Arthur, né? Obrigada pela sua pergunta, obrigada pela resposta. Rodrigo, por gentileza, quer complementar, Dimas? Sim, bom dia. Agradecendo a pergunta aí. A nossa propriedade é no município de Palmeira das Missões, no norte do Rio Grande do Sul. A gente está com uma altitude lá na propriedade em torno de 600 metros. E esse último ano o clima foi excepcional para nós lá, na nossa região. Desde da implantação da lavoura, tudo correu assim, o clima foi perfeito. Os manejos que a gente fazia, tudo a gente fazia, o clima colaborava, nada em excesso e nem em falta. Então, a nossa área lá de milho, ela é em torno de 80% irrigada e uns 20% sequeiro, às vezes muda um pouco, conforme o talhão, né? Mas a gente planta basicamente nos pivôs. E a gente teve uma média, tanto no sequeiro, muito alta esse último ano. A gente teve fechamento da fazenda em torno de 250 sacos por hectare de média. Então, só não foi... Nós tivemos uma falta de chuva ali do dia 15 de dezembro para frente, que daí a gente começou a irrigar mais, então que diferia um pouco, mas mesmo em sequeiro foi acima de 200 sacos. O clima foi muito bom, então graças a isso a gente conseguiu obter esses altos rendimentos aí. Obrigada, Arthur, pela pergunta, Dimas também pela resposta, Rodrigo também. Quero dizer à produção que a gente está entregando esse painel com 1 minuto apenas de atraso. A gente vai desfazer agora, mas antes eu queria agradecer a cada um de vocês por esse painel. Espero que todos tenham gostado. O primeiro painel do GETAP, Verão Sequeiro 2025, com as palmas da plateia. A gente decompõe esse timaço de campeões, por gentileza.